Você já tentou começar um novo hábito, mas desistiu depois de uma semana? Fala Inevitável, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Thiago Rosa, neurologista, preceptor de neurologia aqui na Unicamp e aprovado 5 vezes nos maiores concursos de prova de residência médica do Brasil. E eu sei, você provavelmente já deve ter passado por alguma situação da tentativa da criação de um hábito. Seja tentar começar a ir para academia, correr, seja o próprio estudo para a prova de residência médica, criar um novo hábito pode ser algo extremamente desafiador. Mas eu tô aqui para te perguntar uma coisa. Mas e se eu te disser que existe um método simples e comprovado de criar e manter qualquer hábito? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como através de pequenas mudanças a gente pode construir hábitos poderosos usando todas as orientações do livro best-seller Hábitos Atômicos. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque os hábitos moldam quem você é. Cerca de 40% das suas ações diárias elas são decorrentes de rotinas habituais. Ou seja, você é uma coleção de rotinas, quer você queira, quer você não, quer sejam positivas, quer sejam rotinas também negativas. E também porque se você conseguir dominar a criação de hábitos eficazes, você vai estar basicamente moldando o seu futuro. Imagina você conseguir ter uma rotina de estudos sem esforço, você conseguir treinar todos os dias sem que isso seja um martírio, você dominar a criação de hábitos efetivos nada mais é do que você conseguir dar conta de tudo aquilo que você sempre quis com o mínimo esforço. Quantas vezes você já disse que ia começar um novo hábito na segunda-feira, mas logo na quinta já estava deixando para a semana que vem? Isso porque a criação de hábitos não quer dizer sobre o quanto você tem de boa vontade, e sim sobre os sistemas que você cria para conseguir manter esse hábito. E a maioria das pessoas falha justamente porque tentam mudar tudo de uma vez, colocando na conta da boa vontade, de que elas querem muito e que por isso vai dar certo. Mas imagina, você querer começar o hábito da corrida e aí você tem a ideia genial de correr 5 horas no mesmo dia. É óbvio que se você ir de 0 a 100 de uma vez, você não vai dar conta de manter isso a longo prazo. Muitas vezes o cansaço que vai acontecer nessa primeira tentativa é justamente o que vai te desmotivar de tentar uma segunda vez, de manter isso por mais um dia, uma semana e um mês. E agora eu quero abrir para você quais são as 4 leis da criação de hábito de James Clear e como você pode integrar isso na tua rotina para que você consiga criar novos hábitos eficazes. A primeira lei é fazer com que esse hábito seja óbvio. Ou seja, se você quer criar uma rotina de leitura matinal de um livro, por exemplo, a forma mais imediata de você tornar isso óbvio é o quê? Entender dentro da sua rotina o que você já faz na tua manhã. Então você levanta todos os dias pela manhã, você vai passar um café ali na sua Nespresso. Cara, deixa o livro ao lado do local de onde você tira o teu café. Porque você já vai estar, como ele mesmo diz no livro, empilhando o hábito, ou seja, já tem um hábito pré-existente de se tomar o café ali e você só pluga esse novo hábito junto daquele que já existe. E mais, você deixa isso óbvio. Poxa, você vai tomar o seu café ali de manhã, tá óbvio que o teu livro está ali do lado e você vai desenvolver esse hábito. É a mesma coisa, por exemplo, se a gente está falando de uma rotina de estudo para a prova de residência médica. Cara, se você quer criar uma rotina de acordar 1 hora mais cedo e estudar um pouquinho ali pela manhã, já deixa o seu tablet, o seu celular, o seu computador, independente do que você usar para estudar no teu dia a dia, para fazer questões, já deixa isso visível na mesa onde você senta para tomar o seu café, por exemplo. Porque vai fazer esse hábito ser óbvio, você já estaria ali pela manhã e você empilha isso logo na sequência de um hábito que você já tem, ou seja, o café que você vai tomar. No meu ano de preparação para a prova de residência era muito interessante porque, como eu usava isso? Eu deixava tudo separado já no dia anterior para que fosse de fato óbvio. Eu levantava de manhã, eu fazia o meu suco verde, tomava o meu suco verde, passava o meu café, já sentava na mesa e o estudo vinha logo na sequência. E nos primeiros dias, eu confesso, não foi fácil manter isso. Mas, depois de um certo tempo, isso passou a ser até de certa forma automática, porque eu posicionei isso logo após de uma coisa que eu já fazia no meu dia a dia. A segunda lei é faça com que seja atrativo. Ou seja, você começar um novo hábito, isso vai gerar uma certa fricção, né? Porque é algo que de repente você nunca fez antes ou algo que de repente você tivesse muita dificuldade de fazer antes. Tornar atrativo é associar isso a uma coisa que você goste. Então, por exemplo, tem muita gente que, para desenvolver esse hábito de estudo matinal,
coloca ali a melhor refeição que ela gosta de fazer no café da manhã para ter essa associação positiva. Tem gente que coloca uma música de fundo, eu não sou muito a favor disso, porque isso pode tirar o foco ali da pessoa. Tem gente que para criar o hábito de treinar, por exemplo, e tem um estudo muito interessante, né, de uma pesquisadora, eu não lembro o primeiro nome dela, mas eu lembro que o sobrenome é Milkman, e ela queria criar o hábito de treinar, e ela gostava muito de ouvir audiolivro na rotina diária. E basicamente o que ela fez foi associar o ouvir audiobooks com o fato de ir fazer exercício na academia. Ou seja, se ela não fosse para a academia, ela não ouviria esse audiobook. Então ela se sentia cada vez mais motivada a ir treinar, porque era o momento dela poder consumir esse tipo de conteúdo. Veja como esse hábito ele foi posicionado de maneira atrativa. Então o grande ponto é pensar na tua rotina diária hoje, esse novo hábito que você quer instituir. Como é que você pode aproximá-lo ao máximo de outra coisa atrativa já na tua rotina para que haja menos fricção, pelo menos nesse início? E quando eu falo pelo menos nesse início, é porque depois de um certo tempo que você está executando aquele hábito ali, isso vai se tornar mais natural, né? Você talvez não precise associar tanto assim a algo atrativo, isso já vai ser um pouco mais automático. Mas, no início, é muito interessante que você tome muito cuidado para seguir essa lei, para que isso se torne mais fácil para você. A lei número 3 é faça com que seja fácil, ou seja, um grande obstáculo que a gente vê muitas vezes quando a gente vai começar um novo hábito é que a gente tem aquela visão do que seria o ideal da gente fazer, né? Então uma pessoa ela vai começar a estudar para residência, por exemplo, ela fala, putz, eu queria fazer 100 questões por dia. Mas veja, uma pessoa que está começando ali do zero, conseguir entregar 100 questões em um dia com qualidade, é muito difícil. E muitas vezes, quando só se tem essa visão do que seria o ideal, isso impede com que a gente dê o próximo passo, e muitas vezes se a gente começa a dar o próximo passo e não consegue atingir aquele ideal, isso nos desmotiva. Então, para você criar um novo hábito, faça com que seja fácil. Reduza essa barreira de entrada. Pô, não é sobre fazer 100 questões num dia. Deixa eu começar fazendo 20. Meu grande objetivo aqui no início é fazer 20. Eu quero correr 5 km. Beleza, vamos começar correndo 1 km? Que sejam 500 metros, só para você dar o primeiro passo, só para você começar a fazer aquele pool de ações e para que isso realmente te tire do lugar. Para que no dia seguinte você faça 100 metros a mais. Para que no dia seguinte você faça 20 questões a mais. E gradualmente, consecutivamente, você vá progredindo em direção ao ideal, só que sem mirar o ideal logo de início. A quarta lei é faça com que seja satisfatório. Ou seja, se você está começando esse novo hábito, você precisa, ao findar esse hábito, ao findar aquela ação, né, ao você conseguir realizar aquilo, colocar algo que te recompense. Poxa, então numa rotina de estudos é muito natural a gente ver as pessoas que começam a estudar ali e no final da semana elas posicionam uma série para elas assistirem ou um chocolate, só tem que tomar cuidado para não ganhar muito peso. Aquela pessoa que começa a correr, começa a fazer exercício físico e já busca ali algumas receitinhas fit com whey para fazer depois desse treino para se recompensar. Então essa lei número 4 ela é muito importante, porque você ter esse feedback positivo ao final dessa ação vai reforçar positivamente esse hábito dentro da tua rotina, para que da próxima vez que você venha executá-lo, não fique só aquela sensação de, poxa, esforço. Não, mas vem aquela sensação de, opa, depois do esforço existe uma recompensa, então deixa eu me esforçar nessa direção para eu continuar recebendo essa recompensa. E lembre que aqui existem 2 pontos muito importantes. Vocês viram que, reforçando o que eu tinha dito anteriormente, não adianta você querer mudar tudo de uma vez. É sobre reduzir a barreira de entrada, sobre tornar fácil, tornar satisfatório. Então, um pequeno passo ele é muito importante para começar essa sucessão de hábitos que vai te conduzir ao ideal. Não subestime os pequenos hábitos, não subestime os micro hábitos. Aquele primeiro passo que você dá e que gradualmente ele aumenta. Então, depois de tudo isso que a gente já conversou até aqui agora, existem 4 estratégias que eu quero trazer para você de modo prático para instituir esse novo hábito na sua rotina. A primeira dessas estratégias é justamente começar com micro hábitos, você começar com pequenos passos. Se você quer fazer
500 questões numa semana, idealmente. Comece com 20 questões por dia. Aplique isso sistematicamente durante 5 dias na semana, você já vai ter feito 100 questões. Na semana seguinte, você aumenta para 30, e assim gradualmente. Então, começar com micro hábitos, começar com pequenos passos é a forma mais fácil, é a forma que vai gerar menos fricção em direção a esse hábito que você quer desenvolver. Segundo, use empilhamento de hábitos. Perceba como a Milkman que eu citei para vocês, ela associou, empilhou o hábito de ouvir o audiobook, que ela já tinha, ela já gostava muito, com o hábito de fazer exercício físico na academia. Isso fez com que ela mantivesse esse hábito de maneira muito mais fácil. E ela fez até um estudo sobre isso, é muito interessante, você pode pesquisar. Mas veja como o empilhamento de hábitos, você associar um novo hábito junto a um pré-existente que já seja natural e que seja prazeroso, isso faz com que seja muito mais fácil de você manter isso. Reflete na tua rotina hoje. Poxa, você quer começar um novo hábito, beleza. Qual é o hábito que já existe na tua rotina, que já é fácil de você executar e que você pode plugar esse novo hábito junto? Se você for bem sucedido em fazer esse empilhamento, provavelmente vai ser muito mais fácil de você manter isso a longo prazo. A estratégia número 3 é criar ambientes de sucesso. Você já deve ter visto que a galera, quando começa a fazer CrossFit, por exemplo, é muito massa, porque é aquele senso de comunidade, toda a galera que está ali junto, treinando junto todo dia, aquela gritaria, joga peso para baixo, para cima. Isso gera um senso de pertencimento, gera um senso de compliance, Você ter aquele compromisso com a outra pessoa que você vai estar ali no outro dia. Então, participar desse tipo de ambiente de sucesso vai reforçar esse teu hábito e te deixar mais estimulado para voltar lá no próximo dia. Você observa a mesma coisa em beach tênis, você observa a mesma coisa em clubes de poker, por exemplo. Tudo isso são hábitos formados e reforçados através desse senso de comunidade. A estratégia número 4 é acompanhe o progresso. Lembra o que eu disse para você de tornar satisfatório, de você ter o feedback positivo? Ter o feedback positivo não vem só de você comer um chocolate depois que executa uma ação ou de você se permitir assistir uma série depois que você entregou um bloco de estudos, mas você também acompanhar o progresso desses resultados, acompanhar as métricas desses resultados. No âmbito de prova de residência médica, por exemplo, na nossa plataforma, a gente tem uma aba de desempenho onde os nossos alunos conseguem acompanhar os gráficos, no geral, por grande área, e esse acompanhamento das métricas, o acompanhamento do resultado, também gera esse feedback positivo na tua rotina para que você queira constantemente estar buscando mais. Então, se um aluno vê que ele aumentou 5%, 10% em um mês, poxa, no mês seguinte ele vai estar muito mais motivado para continuar executando esse hábito de estudo e alcançar cada vez mais. James Clear tem uma frase muito massa no livro que é: "You don't rise at the level of your goals, you fall at the level of your systems." Ou seja, você não se eleva à altura dos seus objetivos, mas você cai à altura dos seus sistemas. Você pode sonhar muito alto, você pode ter grandes objetivos, mas não é isso que vai te elevar até a altura deles. O que vai te elevar de alguma forma são os sistemas que você desenvolve para amparar esse teu caminho, para fazer com que esse caminho seja de fato realista, para que você consiga executar isso e alcançar o resultado. Então, você criar esses sistemas de manutenção de hábito, de implementação de novos hábitos, de reforçar hábitos que são positivos na tua rotina, é isso que vai te elevar até a altura dos seus objetivos. E aí tem uma história muito massa que o James Clear também conta no livro dele, de um leitor que ele queria desenvolver o hábito de ir na academia, só que, cara, ele não curtia. E para reduzir a barreira de entrada, para tornar aquilo mais fácil, ele falou, bom, eu tenho que ir ficar 5 minutos. E esse era o compromisso dele, era muito fácil, não tinha como ele não ir e ficar 5 minutos, não fazia sentido. Então ele começou a ir, ficava 5 minutos, só que como já estava lá, ele espichava um pouco mais, e no dia seguinte o compromisso era só mais 5 minutos, ele ia, acabava espichando um pouco mais, e naturalmente, gradualmente, isso começou a ficar mais constante, ele começou a não só ir todos os dias, mas ficar cada vez mais na academia, ficar cada vez mais fazendo exercício físico. Isso teve um impacto brutal na vida dele, não porque ele começou a ir para ficar 2 horas treinando, mas porque ele foi com um único compromisso, ficar só por 5 minutos. E aí, me conta, qual hábito você quer começar a desenvolver? Me conta aqui embaixo nos comentários e não se esqueça, comece pequeno, mas comece hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui embaixo no canal para você não perder mais nenhum dos próximos vídeos que vem pela frente.